Recording is on. Pronto, a minha caixinha de som aqui tá com problema. 1, 2, 3. Alguém fala aí para mim ver se a minha caixinha de som tá funcionando? Oi, teste. Agora tá com zumbido aqui, tá? Oi? Tem alguma, não sei se é o cabo aí, tá com zumbido aqui. Pronto. Agora parou. Não Melhorou um pouquinho até. Aqui é um estúdio, então eu tenho toda a tecnologia possível aqui. Não quer dizer que não dê problema um outro momento ou outro. Mas eu também. Parece que é do cabo. É algo do cabo aí, dá para perceber. Eu tenho também aqui um sistema que me mostra os ruídos do meu ambiente, não é aqui não. Deve ser alguma outra pessoa. Mas enfim, agora eu estou ouvindo vocês. E vamos lá, vou compartilhar a tela para a gente conversar rapidinho aqui. Não é nada muito difícil, né, de a gente ver. Primeiro eu vou começar aqui com o orçamento das casas, né? Deixa eu só jogar certinho na tela aí. Porque essa planilha que vocês estão vendo na tela, vou até aumentar um pouquinho o tamanho dela aqui, é a planilha de planejamento de uma unidade habitacional. Então é uma casa, né? Não são todas. É um planejamento para uma unidade. Um planejamento financeiro para uma unidade que se aplica, obviamente, a todas, né? Então aqui nós temos, né, a quantidade, a metragem, 64,82 metros quadrados. Aqui você vai colocar o município, né, nessa telinha aqui, nessa tabela, nessa célula, aqui informações sobre a modalidade de construção, e aqui o estado, né, que já está, né, Bahia. Okay. Abaixo vem alguns elementos, né? Limpeza do terreno, aqui está dito como contrapartida dos beneficiários, como se fossem eles que fossem fazer esse processo de trabalho, caso seja, né? No nosso caso, a construtora vai fazer tudo isso, então já entra nos custos também de construção. E ela já tem todo o processo para o maquinário, reta escavadeira e tal, para fazer o processo de trabalho, então não entra cá. Continuando, então, aqui a descrição dos materiais que serão utilizados para a construção de uma unidade habitacional. Para fazer a composição de custos para gerar lá embaixo. Se vocês observarem aqui, a tabela ela não veio com as fórmulas, né? Tá aqui, vocês podem observar que ela está com problema na fórmula. Por que ela está com problema na fórmula? Quem preencheu pode ter usado um programa diferente, cuja simbologia e símbolos e códigos utilizados seja diferente. Pode ser que seja o Office BR ou algum outro, que tenha algum caractere diferente, ou não sei por que razão, mas o código não está correto. E aí, para você corrigir isso aqui, você vai clicar na célula que você quer corrigir, vai vir aqui em cima, acompanha comigo o mouse, aqui em cima, nos dois pontinhos você vai apagar e colocar um asterisco no lugar, que é o de multiplicação. Sem clicar em mais lugar algum, você vai dar Enter. Se você clicar em qualquer lugar, o código se perde. Colocou o asterisco ali, dá Enter automaticamente. Enter. Pronto, corrigiu. Você pode observar aqui. Eu já tinha feito aqui em cima com todas elas. Aqui já está tudo corrigido porque eu corrigi. A que a gente acabou de corrigir foi essa daqui. Vou fazer mais uma vez nessa de baixo, que está com erro no código de soma. O que é que esse código vai fazer? Ele vai pegar esse valor, que é o valor definido, né, de gasto já definido pela própria CAR. Está dizendo aqui que vai gastar para construir a casa 120 sacos de cimento, 0,03. Aqui na minha região, basicamente, o custo do cimento varia até R$60, eu coloquei com um valor simbólico de 52. Quando eu coloquei aqui, ele já multiplicou por esse valor e me jogou o valor aqui na tabela ao lado. Essa tabela é do administrativo, viu, gente? Só não esquecendo, são 3 frentes que trabalham produzindo documento. Engenharia, a PLS, o trabalho da engenharia, administrativo, que é com a entidade, que é esse material aqui, o plano de trabalho, e o PTS, que é do social. E as planilhas, cálculos, despesas e custos e tudo mais, planejamento, atividade, elas precisam ter relação, estarem relacionadas, estarem andando paralelamente uma à outra sem contradição. Bom, uma vez que você fez, toda vez que você botar um número aqui, eu não sei quanto é que está o metro de areia aí, mas aqui na minha região está 140, 120 reais o metro. Então, quando eu coloco aqui do Enter, ele já vai aparecer o valor ali, ó, já multiplicou, né? Acho que eu botei no lugar errado, não? Não multiplicou. Então, tem alguma coisa errada nessa tabela aqui. Vamos ver o que está errado. Aqui é a D3, né? D3, D13, ó.
a letra D e a linha 13, a coluna D e a linha 13 da tabela, tá certo? D, não, peraí, aqui, né? D3 com E3. O erro é aqui, ó, a letra, não é F, é E, certo? Porque eu estou querendo pegar o valor dessa coluna com essa linha, que é o cruzamento da coluna E com a linha 13, certo? Então eu digitei lá, deixa eu botar só maiúsculo, aí eu dou Enter, pronto, já corrigiu, agora a fórmula está correta aqui, já me dá o valor aqui. E observe que lá embaixo já vai somando, conforme eu vou preenchendo aqui, já vai somando lá embaixo, porque quando eu vim aqui, quando eu fiz a fórmula, eu cheguei aqui e editei, ó, arrastei daqui de cima lá embaixo e coloquei F11, que é a primeira, coluna F, linha 11, e a última da soma, que é coluna F, linha 25. Então, ficou F11, ponto e vírgula, F25, ponto e vírgula significa some da linha F11 até a linha 25. E aí já me deu o resultado aqui embaixo. Então, esse código está dentro dessa tabelinha, né, dessa célula, que me dá o resultado todo aqui. O mesmo se aplica, e aí eu não posso mexer nessas tabelas que estão já com o código certinho, né? Bom, aqui faz a mesma coisa toda vez que você acrescentar, por exemplo, cimento, saco, 50 quilos, né? Revestimento, aqui já é a parte de revestimento, aqui a gente está falando, desculpa, aqui a gente está falando materiais para levantamento da estrutura, aqui a gente está falando material para revestimento, né? Aqui ela não diz quantos sacos vai. E aí vai depender do planejamento lá com a construtora, com o pedreiro, depende do regime de construção que vocês assimilaram. Como eu tenho a construtora, já está resolvendo isso aqui tudo para mim. Eu não estou fazendo, estou mostrando aqui para vocês como é que faz, mas a minha construtora já resolve isso tudo para mim, me dá essa tabela tudo certinho, porque a gente trabalha com Lightwall, então isso aqui não se aplica. Eles vão fazer uma tabela diferente, já está combinado com a carta, tudo certinho, já foi feito várias reuniões para decidir isso. E aí a gente vai utilizar o Lightwall e não vai fazer essa tabela. Estou mostrando aqui para vocês que vão utilizar a alvenaria, como é que faz isso. Então, em consulta com a construtora, com o engenheiro, se levantar quanto saco de cimento vai para revestir uma casa de 58 metros, quase 60, deixa eu voltar lá em cima, peraí, 64 metros,82, né? Quanto saco de cimento vai para revestir? Aí ele vai dizer quanto. Eles botaram esse valor aqui de R$45 a unidade de 70 centavos, eu quero saber onde é que eles estão comprando esse cimento tão barato aí, né? Que esse valor aqui não se aplica, não. Em lugar nenhum. Se tiver, me diga aí onde é que está vendendo esse cimento de R$45, que eu quero lá comprar um saco, porque aqui já está em 60 conto. Mas, enfim. E aí você vai preenchendo, ela já vai dando valor aqui. E se você botar essa codificação aqui, conforme eu expliquei lá, né? Eu já até vou fazer aqui para a gente ver, né? Como é que fica. Aqui, da coluna, da linha 53, né? Então F53, que é a primeira, a F28, né? Então, eu clico aqui embaixo, aí vou mudar a fórmula lá, soma. Ah, já está, 54, né? 53, isso. Então é só mudar os dois pontinhos ali, que o resto está ok, ó. Eles só erraram nos pontinhos, né? Vou trocar, tirar 2 pontos por ponto e vírgula, ó. Ok? Tirei 2 pontos, conferir F28 é onde começa, F53 é onde termina, dou Enter. Pronto. Não, ainda continua com erro. Ele não pode aparecer o item valor. Não. Rapidinho, vamos conferir. Alguma dúvida aí, pessoal, até aqui? Ah, eu sei por quê. É porque as outras tabelas aqui estão erradas. A fórmula lá está. Tem que corrigir todas essas aqui primeiro, para depois chegar lá de baixo e ela dar certo. Por exemplo, aqui, ó, eu substituo por asterisco, já foi. A próxima, quando eu dou Enter, ele já pula para a próxima. Asterisco, já foi. Eu dou Enter, ele já pula para a próxima. Asterisco, Enter. Opa, aqui já deu errado. Sim, já sei o que foi. Não foi o asterisco, foi o 8. Asterisco, D31 é 31, ok? Já pulou para a próxima. Vou fazer aqui com vocês rapidinho, só para a gente chegar na próxima, né? E aí ela já vai aparecer o resultado lá embaixo. Asterisco, Enter. O asterisco é o código aqui de multiplicação para essas tabelas. Vai multiplicar a tabela D, desculpe, a coluna e a linha D, e a coluna e a linha E, e vai mostrar o valor na coluna F. Substituiu por asterisco, quando você dá Enter já vai para o próximo, já corrige, então a tabela, por alguma razão, para mim pelo menos, não sei se foi assim que chegou para vocês,
chegou com essa desconfiguração, e aí é necessário configurar se você quiser automatizar o processo. E se for fazer manual, dá muito trabalho, muita dor de cabeça, realmente não recomendo. Então é importante aprender um pouquinho de codificação aqui do Excel. Também não sou essas feras todas em Excel, eu dei aula disso aqui em 94, não lembro mais direito como é que está funcionando isso, né? Em 94 era de um jeito, não sei como é que... Não, faz tempo que eu, aliás, que eu não... Né? De 94 para cá tem muito ano, já estou entregando até a minha idade, mas enfim, eu dava aula disso, ainda era no MS-DOS, depois entrou o Windows 3.9, 3.10, 3.11, 1900 e bolinha, então eu esqueci muita coisa, mas ainda lembro algumas coisas. Deixa eu substituindo aqui. Tem uma forma automática de fazer isso, você seleciona todas as tabelas, mas eu não consigo mais me lembrar como é. E aí você digita o código e ele já se multiplica nas tabelas todas, mas realmente esqueci o formato de fazer isso, então por isso que eu estou fazendo uma por uma. Opa. Se você der Ctrl+C ali e selecionar as colunas e der Ctrl+V, ele já aplica a fórmula automaticamente. Opa, boa informação. Eu dou Ctrl+C aonde? Aqui em cima? Nessa que já está configurada. Mas aqui na fórmula ou na tabela? Na fórmula mesmo, na coluna F. Peraí, deixa eu corrigir que tem um erro. Aí eu aqui dou Ctrl+C. Ctrl+C, isso. Isso. Aí seleciona essas de baixo aí, ó, e pode dar Ctrl+V. Peraí. Desceu demais. O problema do... Peraí. Ah, muito bem, era isso. Era ainda um outro caminho, mas esse serve. Tá vendo, pessoal? Aí, ó, vivendo e aprendendo junto é melhor do que sofrer sozinho. Bom, e aí é aquela questão, né? Vai aparecendo o total aqui. Depois, lá embaixo, você vai repetir isso tudo novamente, pegando as células azuis. Vou mostrar onde é o local. As células azuis, elas vão estar aqui, ó. Essa última, opa, essa daqui, ó, que é o valor total, né, geral. Eu vou pegar todas as azuis e fazer o código para aparecer o valor total aqui, que não pode ser superior ao teto por unidade habitacional. Então, esse é o planejamento de gastos para uma unidade habitacional, não para todas elas. De modo que já está aqui o valor disponibilizado para assistência técnica, que é 2.300, o trabalho social, que é de 1.300, para as despesas administrativas, inclusive para o pagamento de quem vai trabalhar com a parte administrativa, que é essa tabela, entre outras, que é de R$ 1.750, então já está aqui também, já está incluso aqui. E aí tem um lugar aqui para colocar o valor da mão de obra, as despesas com mão de obra. Bom, basicamente esse daqui não tem muita dificuldade. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Deixa eu tirar a apresentação aqui, rapidinho, para aparecer todo mundo. Pronto, estamos aqui. Aí sim, pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Acho que não tem muita dor de cabeça aqui nessa tabela, né? Da parte do administrativo. Pode falar, Gislânia, está com a mão levantada? Não? Alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Para outra tabela. Sim? Pode falar, Gislânia. Caso queira. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Então, o senhor está explicando referente a essa tabela, pelo que eu estou entendendo, essa tabela tem que coincidir com o que a assistente social vai fazer, certo? Porque eles também encaminharam um documento em Word para ser preenchido e também enviou uma tabela. E pelo que eu notei ali, o valor que tem que ser estabelecido nessa tabela aí tem que coincidir com o valor que está na assistência social. É isso? Isso. O PTS tem o valor de R$ 1.300 multiplicado pela quantidade de unidades habitacionais para fazer o preenchimento daquela tabela. Então, o valor que vai naquela tabela é referente ao trabalho social, exclusivo do trabalho social, que aqui já está resumido para 1.300 por uma unidade habitacional. Na outra tabela que complica um pouquinho, nessa não tem muita dificuldade, não. Então, ele precisa coincidir, de certo modo, também as oficinas, as reuniões, os encontros,
Tudo que tiver lá no PTS tem que aparecer no plano de trabalho e também precisa, de algum modo, aparecer em alguns momentos pela engenharia, porque são 3 frentes que vão comprovando o processo de trabalho que está sendo desenvolvido: engenharia, trabalho social e administrativo. O plano de trabalho é do administrativo, que é isso aqui que eu estou mostrando. O PTS trabalha, vamos supor, que seja 30 unidades habitacionais vezes 1.300, dá 39 mil. Então, o teto que você tem para trabalhar, para pagar os teus honorários e para pagar alguma outra despesa que haja em relação ao trabalho social, com pressão e tal. No meu caso, eu combinei com a entidade que o R$ 1.300 vai ficar exclusivo para o trabalho social para mim, porque eu já vinha fazendo esse trabalho desde abril de 2025, então já tem mais de um ano que eu estou trabalhando, você vê a cor de manica. Então eu falei para eles, o 1.300 é todo meu, se vocês toparem a gente faz. E como é que a gente vai fazer para pagar os custos? Falei, eu vou colocar na planilha para seguir o rito, tudo certinho, mas os 39 mil é para pagar o meu trabalho. E aí vocês realocam aí do administrativo, de outra parte, para pagar alguma despesa. De qualquer modo, lá não vai ter despesa, porque a entidade já tem papel, ela já tem alimentação, tem impressora, tem computador, tem mão de obra, uma série de coisas, não vai ter despesa, mas a gente vai preencher só para não ficar em branco, entendeu? Para dizer assim, para não ficar parecendo que a gente fez o trabalho social e não alimentou, por exemplo, as famílias que vieram para a reunião, não deu um coffee break, um lanche. Então vai colocar na planilha, mas o meu contrato já foi que os R$ 1.300 integral é para o meu trabalho. Porque assim que eu estava pensando, não compensa a gente trabalhar tanto tempo sem ver dinheiro e no final receber muito pouco. Para mim, eu acho que não compensa. Menos do que 1.300, por exemplo, eu não tenho interesse de trabalhar, eu vou fazer outra coisa da vida que vai me dar mais rendimento. Então, em tese é isso, mas naquele planejamento do PTS, aquelas planilhas é para você trabalhar dentro do limite da soma geral de R$ 1.300 multiplicado pela quantidade de unidades habitacionais. Compreendeu? Entendi. Só mais uma questão para tirar mais uma dúvida. Sim. Eu tenho, cada unidade da casa vai ser 104 mil, certo? Fora a cisterna, né? Isso, não, estou trabalhando de acordo com o que a gente vai trabalhar na nossa. Esse vai ser o 104 sem a cisterna. É que nessa planilha tem o cálculo da cisterna também. Entendi. Só que esse valor eu vou ter que dividir entre a engenharia, o assistente social e o administrativo, correto? Fora que eu tenho 800, eu acho que é 88 mil e pouquinho que eu tenho que dividir com material, correto? Isso. Você está E fazendo os outros valores eu tenho que fazer a distribuição. Distribuição que eu falo é a parte de técnica, né? Dos ensinos superiores, né? Entre aspas, a engenharia, o assistente social e o administrativo, o A engenharia ADM. fica no ATEC e o administrativo fica no administrativo e o trabalho social fica no trabalho social. As receitas são separadas dentro do montante global, que é R$ 104 por unidade habitacional. Deixa eu abrir aqui novamente a planilha, que a gente vai vendo aqui, ó. Dentro da planilha, né? Quando chega aqui no final, cadê? Aqui no final, já está nessa planilha, especificamente nessa, viu, gente? Para não confundir com a outra. Né? E travou aqui. Mano, peraí. Pronto. Aí, ó, já está aqui, os valores já estão aqui no final. Valor material total, mão de obra, está em branco porque ainda não encontrou esse valor, que tem que provisoriamente colocar algum valor aqui, conversar aí para ver mais ou menos quanto é que vai, para colocar aqui, não pode ficar em branco. Então, isso é uma previsão. E aí já tem aqui assistência técnica. Assistência técnica paga ART, paga planear altimetria, paga a planta do engenheiro, quando é o caso. Nesse caso, a planta vai ter que ser elaborada de acordo com o modelo, ou elabora uma planta de acordo com o modelo da CARA, ou segue o modelo da CARA, né? Que já está disponibilizado o modelo também. Então, a assistência técnica da engenharia é daqui que sai o dinheiro, desses 2.300 para pagar o engenheiro multiplicado por 30, que é o montante global da assistência técnica. O trabalho social sai dessa segunda parte, que é 1.300 vezes a quantidade de unidades habitacionais. E as despesas administrativas, né? Água, luz, telefone, assessoria contábil, a parte administrativa com todo, inclusive o preenchimento dessa tabela, que é o trabalho para fazer o preenchimento dessa tabela, que é do administrativo, o plano de trabalho, que é do administrativo, a próxima tabela, que é do administrativo, que a gente vai ver, que eu não mostrei aqui ainda, tem que ser pago com esse valor aqui do item 212, despesas administrativas. Então, é nessa distribuição que se faz. Deixa eu colocar a outra tabela, que aí vai ficar um pouquinho mais claro isso também. Deixa eu tirar essa daqui. E aí esse detalhe, fica mais esclarecido. Só um minutinho.
Tabela 1, tabela 2, orçamento. Essa tabela é um pouquinho mais complicada e ela leva mais tempo para fazer. E se você observar bem no início, é previsão de receitas e despesas. Uma previsão não é um assertivo de 100%, né? Então, a previsão ela é sempre mais aproximada possível, mas não é a certeza de que vai ser aquilo. Então, a sugestão da CAR é que a gente receba o repasse desse valor em 12 meses. Eu não vou fazer assim. O meu eu vou fazer em 5 vezes. Uma antes, 3 durante, que isso é obrigatório por lei. Não sou obrigado a dividir em 12 parcelas. Eu posso dividir em 5. A lei diz que eu não posso, a Política Nacional de Habitação e demais portarias diz que eu não posso dividir em menos do que 5. Isso é obrigatório. Pelo menos 5 tem que ter. Uma pré-obras, 3 durante obras e uma pós-obras. Então, 5 parcelas. Tem que fazer na divisão. Mas se vocês quiserem fazer dividido em 12 vezes, fica o critério estabelecido nas portarias de você poder pleitear até 15% do valor pré-obra para iniciar os processos do montante global, né, que é a multiplicação das 30 unidades habitacionais pelo valor global de cada unidade habitacional, parcelado, e você vai poder pedir 4% de adiantamento logo de início, se quiser, e mais 11% antes das obras, ou solicitar os 15% de uma vez só pré-obras. E esse valor vai aqui assim, mais ou menos. E aí aqui a gente está falando de 15% de quê? Do trabalho social ou da obra como um todo. E aí fica a critério de como vocês, dentro da associação, vai discutir com o presidente, com a CAR, com o engenheiro, com o trabalho social, para ver em quantas parcelas vocês vão fazer. Eu vou fazer uma soma rápida aqui, para a gente ter uma ideia, né? Recursos recebidos. Né? Vamos supor, hipoteticamente, obviamente, que vocês decidiram aí fazer e usar como regra geral o valor de 104 mil, né, não considerando as cisternas, que vocês vão dividir em 12 vezes. Então, vai ficar mais ou menos assim, dividido em 12, vai ficar 8.660 e num dos meses vai colocar 8.667. Mas, no geral, vai ficar aqui assim, 8.660,00. E um dos meses você vai colocar... Por que ele fez isso? Ô, professor, desculpa estar atrapalhando o senhor, mas sim, tem alguém que está com o microfone ligado e está fazendo eco para a gente não está compreendendo o que o senhor está falando. Não sei se é possível desligar todos os microfones. Deixa eu descobrir aqui quem é. É que o pessoal não tem muito costume ainda de usar internet, entendeu? Ainda estão desacostumados. Mas com o tempo eles vão aprendendo que ao entrar numa sala de reunião tem que desligar o microfone. Eu acredito que demora muito. Enfim, então essa tabela, se ela tiver toda codificadozinha, você não vai preencher valores aqui em cima, entendeu? Eu não sei se o código dela está certinho, porque eu não preenchi ela ainda. Mas se ela tiver toda preenchidazinha, não é aqui que preenche, não vai dar erro, né? Ela é uma resposta automática daqui, ó, já deu erro ali, ó. Eu já copiei o código ali, não vou nem salvar. Quando você vai preenchendo aqui, ela vai somando conforme você vai preenchendo, porque você não tem como adivinhar. Então, você vai ter que aproximar os gastos com salário. E se referindo aí à primeira parcela. Benefícios, se houve algum plano de saúde, transporte, INSS, FGTS, etc. E aí os outros valores. Você vai preenchendo aqui, ela vai dando o valor somado de cada subitem aqui e já vai computando aqui na primeira tabela. Se estiver funcionando, a codificação estiver funcionando adequadamente, para rastrear as despesas. Se não tiver, o microfone está trabalhando. Pronto, obrigado. Então, se ela não tiver codificado, vai ter que preencher a mão, fazer a soma e aí dá mais trabalho. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pessoal? Se tiverem alguma dúvida, por favor, pergunte. Então, professor. Foi. Hoje eu tirei o dia para perguntar, se prepare. Sim, fica à vontade.
Isso, né? Isso, essa daí, essa parte aí que eu tô com dúvida, na verdade, isso me intriga. Porque, pelo que eu entendo, no meu conhecimento, essa parte onde se refere a INSS, FGTS, é para quem vai fazer contratação para quem é CLT. Daí já é outro tipo de burocracia, né? Mas quando é prestação de serviço, essa é a minha dúvida. Ali tem o nome cargos, tá vendo? Logo ali na descrição, na primeira descrição. Aqui. Se eu tenho cargos e eu vou fazer prestação de serviço, eu tenho que discriminar, certo? Certo. Tanto o assistente social, a parte da engenharia e a parte do administrativo, e quem vai fazer a parte mais burocrática, que eu falo, o levantamento. Por exemplo, quantos ajudantes vai ter, quantos pedreiros vai ter, essa questão ali que tem que ser colocado, correto? E a quantidade, é isso? Certo. E aí você precisa ver também, exatamente. Então você vai colocar aqui, depois não deixa eu me esquecer que eu tenho algo para comentar sobre isso aqui. Então vai colocar aqui o cargo, a quantidade de trabalhador, a forma de vínculo, a carga horária semanal, etc, etc, até chegar lá no final preenchendo. Aqui, quando é execução direta, cogestão, a entidade tem que contratar engenheiro, pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista, encanador, etc. E quando é cogestão. E houve essa possibilidade, em alguns municípios, inclusive, estão fazendo no regime cogestão. Então, a própria entidade vai construir as unidades habitacionais sem construtora, através da contratação de mão de obra. E aí tem que ser regime CLT, tem que preencher todas essas informações. Isso não ficou muito claro, não foi muito... porque é muito assunto e pouco tempo para cá conseguir explicar tudo isso, né? E presume-se que as entidades tivessem experiência com habitação, porque é o que estava no edital, entidades com experiência. Não foi o que aconteceu. Como não tem entidade para suprir tudo, acabou que muitas entidades e profissionais vieram sem experiência para habitação. Isso não é um problema, só que o fato da pessoa, da entidade não ter experiência não é um problema para ser contratado, mas se torna um problema na execução porque ela não sabe exatamente o que fazer. Quando a entidade é regime de não é autogestão, desculpe, é autogestão ou cogestão, né? Direta ou indireta ou mista. Então, quando ela é indireta e é cogestão, ou seja, é uma construtora, não é autogestão, é cogestão, é uma construtora que vai construir, isso aqui não faz sentido. Porque todo trabalho é com a construtora. A maior parte do trabalho vai ficar aqui, para essa tabela aqui só, que já está em outros lugares. O trabalho social, assistência técnica da engenharia, assistência técnica do contador, se a entidade preferir utilizar um contador, e um ou outro trabalhador. Então, essa tabela vai ficar bem fácil de preencher, porque vai ser umas 4 ou 5 pessoas no máximo, já que no regime de cogestão indireta, contratando construtor. Já no regime de autogestão direta, em que a entidade será gestora do projeto e executora ao mesmo tempo, então ela não é só entidade organizadora, ela é entidade organizadora e entidade executora. Aí sim essa tabela faz sentido, porque aí é muita gente que vai trabalhar e tem que organizar tudo aqui, pagar FGTS, tudo certinho. Ficou clara essa parte para você? Ficou, só que tem uma observação. Mesmo que seja do regime, a partir do momento que a entidade ela faz a contratação e ela pode pedir que a pessoa que está prestando serviço, ela tem um MEI. O MEI tem uma tarifa que você paga mensal. Porque, pelo que eu entendi, a gente tem que ter a obrigação de fazer comprovação de mão de obra. A comprovação a gente só vai conseguir fazer através de emissão de nota fiscal. Através da emissão de nota fiscal, eu posso comprovar, vamos supor, a parte da assistente social, eu posso comprovar, através de uma nota fiscal, que a assistente social prestou serviço da mão de obra dela para mim, caso eu vou faça, vamos supor, equivalente aos 12 meses. Né? Eu tenho 39 mil, se eu não me engano, né, que o senhor mencionou sobre assistente social. Eu posso dividir esse valor, vamos supor, na primeira parcela. Eu paguei lá para assistente social valor X e ela fez uma emissão de nota fiscal. É isso? Não, veja bem, a questão serviço, trabalho gerado por serviço, existem algumas formas. Se for via MEI, ela já está implícita, né? Tem um valor X que ela só vai pagar imposto a partir, para gerar nota fiscal com pagamento de imposto, a partir quando passa daquele valor. Menos daquele valor, ela já tem um sistema, enquanto MEI, que é da própria prefeitura, que ela entra no sistema e emite a nota fiscal, não paga nada pela emissão, até que atinja um determinado valor, que eu não estou nem sabendo aqui qual é, não sei se é 70
Sim, a cota hoje é 81 mil. Hã? 81 mil. 81. Ela tem, o MEI ela Aumentou. pode fazer a distribuição de 81 mil anual. Caso ela ultrapasse esse valor, ela passa a ser Simples Nacional. Só que tem aquela regrinha do IBS e o CBS, que são os novos tributos que vai ser implantado. Isso. Pronto, aí ela emite a nota fiscal por lá. Pelo MEI da prefeitura. Ou sua pergunta era no outro sentido? Não, é nesse sentido, porque ali, pelo que eu entendi, obrigatoriamente eles não estabelecem que tenha que ter uma construtora. Pelo que eu entendi, eles querem que faça a prestação de serviço e o valor que vai ser distribuído, eles querem ter um retorno do que está sendo utilizado. Vamos supor, se eu contratei um pintor para fazer uma prestação de serviço para minha entidade, o pintor, eu estou pagando valor X, eles podem muito bem entrar ali pelo portal do MEI, né, e fazer emissão de nota fiscal. No MEI, o próprio portal já dá essa ajuda para eles, fazer emissão de nota, sem problema. Certo. Então, é porque eu trabalho com projetos habitacionais no federal e no estadual. E eu não pego processo de trabalho de execução de autogestão direta. Não trabalho com autogestão direta, já trabalhei no passado, só tive dor de cabeça e problemas. No final, eu tive que abrir mão quase de toda os meus rendimentos para poder cobrir os custos, porque a entidade acabou desperdiçando muito material, foi muito complicado. Então, eu não tenho, daí para cá, eu nunca mais peguei autogestão direta. Eu só trabalho com cogestão indireta através de uma construtora. A construtora tem o profissional capacitado, tem a equipe técnica toda capacitada, ela vai lá, ela monta uma espécie de alojamento e rapidinho entrega as unidades habitacionais, não tem desperdício. Essa é a minha opinião e eu respeito a divergência de todo mundo, né? Cada um tem o direito de pensar da forma que acha mais coerente, que para mim não funcionou, entendeu? Então, da experiência que eu tive, foi muito, muito traumatizante, eu diria. Por isso eu não trabalhei mais com autogestão direta. E eu compreendo, é porque, tipo assim, ó, desculpa interromper o senhor, é porque, tipo assim, ó, professor, eu trabalho no escritório de contabilidade e eu tenho acesso diretamente com cliente que faz a prestação de serviço e também tem o outro lado do CLT. Hoje, sinceramente, para o senhor, pegar um projeto de 104 mil e mesmo que seja 30 casas e colocar no regime trabalhista, a CLT não funciona dessa forma. A gente teria que pagar sindicato, a gente teria que ver as exigências do sindicato, a gente teria que fazer exame admissional. A partir do momento que encerrar aquele momento ali, a gente teria que fazer o demissional e teria um custo maior. Vamos supor, a pessoa vai trabalhar um ano. Durante um ano eu vou ter que pagar FGTS, 13º, férias, provisão de férias, fora que ali tem a parte do sindicato. Eu não sei se o sindicato vai exigir que eu dê outros tipos de assistência, fora que eu vou ter que querer comprar IPI, diversas outras coisas. Não é só um custo relacionado à tributação, eu vou ter custo de CLT também. Então, hoje, 104 mil para cada casa. Fazer essa distribuição, se uma instituição fazer dessa forma, ele vai acabar tendo mais gastos do que lucratividade. Porque quando eu faço uma prestação de serviço, a pessoa entende que eu estabeleci um contrato entre eu e ela. Eu vou ter a minha tributação, porque ali eu estou fazendo a contratação, e ela, de forma indireta e direta, vai ter a tributação dela também. Entende? Exatamente. É essa a minha preocupação. Exatamente. Então, veja bem, quais são as possibilidades do debate que a gente faz aqui. Né? Eu não tenho todas as respostas, porque as decisões internas da CAR, inclusive que eu respeito, que tem feito um trabalho extraordinário em muitas outras áreas na Bahia, habitação eles estão iniciando agora, então talvez ainda não tenham muita experiência, mas eles já têm experiência com isso de outros que não é muito diferente, né, que é muito parecido de outras áreas e que eu já vi montantes globais muito maiores que eles fazem assim. Eu acredito, e aí com base nisso que eu vou dizer, que eu acredito que essa planilha é uma possibilidade que eles deixam para a pessoa fazer se a pessoa quiser e puder, porque no meu caso não se aplica, por exemplo, eu prefiro fazer um contrato. Eu faço o contrato estabelecendo quanto é que eu vou cobrar, não estou procurando férias, não quero INSS, nem FGTS, até porque eu já tenho outra fonte de renda, não quero misturar as coisas. Então, para mim, isso aqui não vai se aplicar, porque eu tenho um contrato com eles e eles vão me pagar com base nesse contrato que eu fiz com eles e eu vou prestar contas a partir desse contrato. Então, eu não tenho a minha carga semanal aqui, se eu fosse colocar, eu estou trabalhando desde 4 de abril de 2025, já tem mais de um ano. E toda semana eu já fui 5 vezes lá na comunidade quilombola, que fica lá em Lençóis, fica longe daqui onde eu estou, quase 400 quilômetros.
para fazer visita domiciliar, visita em domicílio, para fazer mapeamento, diagnóstico socioterritorial, estudo de um problema de hídrico que eles têm grave lá e outras questões. Lá houve uma denúncia, inclusive, para o Ministério Público. A gente teve que ir lá também para ver a questão do Ministério Público e tudo mais. Então, eu faço um contrato, eu trabalho com um contrato que não se aplica nesse caso aqui. Agora, aqui, o que é que eu coloco aqui? Cargo assistente social. Quantidade de trabalhador, no caso lá é 2, que tem a gestora social, que vai aqui no segundo quadro. Aqui eu coloco a renda, a total da remuneração bruta anual, que é o valor total do que eu vou receber, 39 mil, pulo tudo o restante aqui, se tiver algum encargo eu coloco, e aqui no final eu coloco o valor que aí pronto. Do engenheiro, da assistência técnica, a mesma coisa, no nosso caso, quem vai pagar é a construtora, o engenheiro, então já está embutido, tem alguns valores lá que eles vão pegar repasse da assistência técnica, por exemplo, que são valores menores, né, como uns 200, 300 reais pela RT, entre outros, que vai somando aqui. Mas, no geral, essa planilha para a gente é bem simples, porque nós não temos FGTS, nem INSS patronal, nem PIS, nem 13º, nem salário, nem nada. A gente faz o contrato por fora, sem essa forma de vínculo. Assim, aí aqui na forma de vínculo, que coloca também, né, contrato de serviço. E o resto eu deixo tudo em aberto. Foi assim que eu fiz no federal, não tive problema, e acredito que não vou ter problema aqui na CAR. Mas se eu tiver, depois eu faço uma outra reunião e reexplico para vocês. Como eu estou explicando aqui também, é a primeira vez que eu estou trabalhando com a CAR, então pode ser que tenha alguma coisa que eu ainda não conheça ou desconheça, e só com o tempo que eu vou assimilar mais. Então, estou compartilhando aqui informações do que eu sei, eu não sei tudo. Pode ser até que alguma dessas informações que eu esteja passando para vocês esteja até em contradição. E dito isso, deixa eu ver aqui nos comentários quem pediu a voz para a gente ouvir. E daqui a pouco eu falo com você de novo, viu, Gislane? Pode falar quem está com a mão levantada aí pela ordem. Daiane, Thiago, etc. Pode falar? Oi, vou aproveitar aqui para falar logo então. A minha dúvida é muito similar às que Gislânia colocou aqui, mas assim, falando especificamente da parte do social, tá? Uhum. Porque aqui a gente vai seguir também dessa maneira aí que você vai fazer aí na associação que você está trabalhando. Mas, digamos, a gente vai ter uma pedagoga que é responsável pelo trabalho social, tá? E a gente tem um contrato de gaveta já com ela, mas ela não tem MEI atualmente, ela vai precisar, então, fazer o registro no MEI para poder fazer essas emissões de nota. Vai ser a única forma da gente fazer essa comprovação do pagamento, seria isso? Essa é uma resposta que eu não tenho ainda. Por isso que é bom a gente fazer essas reuniões aqui, pelo menos uma por semana, para a gente ir levantando essas dúvidas, que eu já mando um e-mail lá para o social, para o pessoal da CAR, para me pedir, porque é uma pergunta que nunca me ocorreu, entendeu? Porque no federal não me pediram nada. Só recebi o que eles pediram. Pronto, no federal, entendendo que são processos diferentes, mas como é que funciona no social, no federal? No federal, eu faço um relatório mostrando o trabalho que eu fiz, envio para a entidade, o presidente assina, a CRE, se concordar, assina e envia para a representante regional da Caixa, que lá no Maranhão se chama Girab, eu não sei como é que é o nome aqui na Bahia, eu sei quem é, mas não esqueci o nome. Acho que é Girab. É Girab também, né? E aí envio para eles fazem vistas, assinam e enviam para a Caixa. E a Caixa está o retorno dentro de alguns dias para a entidade e já transfere o valor para a conta da CRE. E a CRE distribui para mim, eu emito um relatório dizendo que recebi. Ô, professor. Oi. Tira uma foto do comprovante. Ali, desculpa atrapalhar. Oi, gente, boa. E o Tiago, ali respondendo tua pergunta, o que acontece? A gente, como instituição, eu acredito que tem muita gente aqui que é representante de instituição, a gente tem que entender uma coisa. O Brasil, hoje, a partir de 2027, a gente está entrando em regime tributário. Quando você é uma pessoa física, você agora tem, por exemplo, o IR, Declaração de Imposto de Renda. Você tem que declarar aquilo que entra na sua conta. Imagina aí você ser um prestador de serviço, entrou 39 mil em um ano dentro da sua conta, sabe? E a única forma de você fazer essa comprovação para a Receita Federal é através de emissão de nota fiscal. Quando você abre o MEI, MEI não paga taxa para fazer a abertura dela. Você apenas vai pagar o contador para o contador fazer a abertura do MEI, ou você mesmo pode abrir o MEI.
O que é que tem ali no MEI? Diferente do regime do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, o MEI tem uma guia única, onde o MEI vai pagar toda a tributação ali dentro daquela guia. A gente tem que se atentar que não é simplesmente entrou o dinheiro e eu vou fazer como antigamente, uma nota fiscal manual. Não existe isso mais. Tudo hoje tem que ser declarado perante a Receita. E principalmente quando um valor imenso está entrando numa conta de uma associação para fazer a distribuição de pagamento. Entende? Perfeito. Nós, assistentes sociais, temos o Conselho Federal de Serviço Social e aqui na Bahia tem o Conselho Regional, do qual eu já fui primeiro secretário. E a gente tem um problema muito sério com relação ao MEI. Já vou passar para você, viu, Daiane? Que é um problema muito sério. O nosso conselho recomenda veementemente e já puniu com algumas sanções a profissionais de serviço social que abrem MEI. Então, tem que ficar atento a isso também, porque o nosso conselho não aceita, não permite, não recomenda, em algumas situações até pune quem abre MEI. Então, quem é assistente social, fica atento também a essa questão. Eu respeito a opinião de Gislaine, né, que a profissão dela é diferente da gente, aí cada profissão tem uma visão diferente de mundo e está tudo bem. A soma das partes é que faz o todo, isso é muito importante. Tem a questão da receita, né? A gente fica aqui entre a cruz e a espada, e se a gente não declara, a Receita pode pegar a gente lá na frente, aí o pepino é muito maior. Ela está certíssima nesse ponto. E aí eu tenho a questão do meu conselho. Se me obrigarem aqui na minha prefeitura, eu já fiz o cadastro na minha prefeitura do ISS, que é Imposto sobre Serviço, e eu faço a declaração pelo Imposto de Serviço, que vai também, não é MEI, eu pago, é 10%, infelizmente é caríssimo, 39 mil, vai dar R$ 3.900, mas é uma forma de eu me livrar da Receita. Talvez se eu vou pagar pela Receita, a depender do valor que for, vai ser mais do que 10%, vai ficar mais caro do que isso ainda. Mas são opções, e de todo modo, Gislaine, eu não tenho ainda essa resposta para você do ponto de vista da CAR. Estou entendendo você como contabilista, né, que é uma profissão também nobre e que traz essas informações muito importantes para a gente também em relação à Receita. E aí eu acho que esse é um debate que já a gente precisa aprofundar mais à frente, conversar com a CAR para ver se existe alguma saída, pelo menos no meu caso, que não posso abrir MEI para trabalhar como assistente social, por causa do meu conselho. E quem for assistente social está incluso nesse mesmo problema. Vai falar, Daiane. É porque, tipo assim, professor, você não vai abrir um MEI para prestar serviço como assistente social. Quando você abre o MEI, tem diversas abas ali que vai especificar o que você vai fazer. Eu posso muito bem, contador não pode ter MEI. O contador, ele faz o quê? Ele abre ali como prestação de serviço. Por exemplo, consultoria, auditoria, entende? Existem vários caminhos. Não quer dizer que tu vai colocar lá, abrir meu MEI, então minha função principal é fazer projeto não sei o quê. Não, tu vai especificar qual vai ser a atividade daquele MEI. Não significa que você vai dizer, sou assistente social, eu sou engenheiro. Não é assim, entende? E no meu caso também, outro problema é que não tem KNAI para enquadramento, entendeu? Então teria que ser um KNAI genérico. Esse serviço social não tem KNAI. Daiane. Oi, gente, boa noite. Sou Daiane, sou arquiteta e já trabalho com o Nacional, né, que é o PNHR, que é isso, que é o Minha Casa Minha Vida, que a gente está, só que a gente está pelo âmbito da CAR, né? Quem pleiteou foi a CAR e ela está fazendo a distribuição nos territórios. E eu já trabalho há 20 anos com o programa e a gente tem algumas coisas que são bem próximas, né? Então, é uma coisa que eu vi uma discussão sobre a questão do MEI e de como a gente vai prestar contas. Segundo o próprio edital da CAR, ele trata como a prestação de contas ser através do que regulamenta o MIROSC, né, para as associações. E o que regulamenta no MIROSC já é o que a gente já faz no PNHR, já é o que a gente já trazia que são os relatórios, como o Davi falou, né, que são os relatórios. Então, assim, isso já está explícito lá no edital. E eu acredito que a prestação de contas vai seguir por aí. Outra coisa que eu também vi falando aqui é sobre a contratação. No processo do programa, que a gente também faz contratação por prestação de serviço, onde o profissional ele vai na prefeitura, emite a nota fiscal para a gente, que é a nota fiscal onde ele paga, aqui na minha região, que é Feira de Santana, né, que é no interior da Bahia, a gente paga de 5 a 6, se eu não me engano. Quanto? 5%, que é o valor que a prefeitura cobra para prestação de serviço, né? Aqui é 10. Que é o que ela... Aqui é ISS. E aí, isso vale para qualquer profissional. Venha para cá.
Aqui a gente paga 5. E assim, e o que mais me chamou a atenção é a questão mesmo que ele também tem lá no edital. Isso eu estou me baseando pelo que o edital fala, que eu fiz uma comparação com o edital que eu já trabalho. E aí ele é bem próximo, porque a prestação de contas também é bem aquilo, né? E aí o Miroski deixa claro, né, que a associação, essa prestação de contas do valor que foi depositado para que ela fizesse o serviço nos relatórios fotográficos, na fiscalização que a própria... Eu não sei se é a Caixa, mas eu acredito que seja a Caixa com a parceria com a CA, né, que vai fazer essa fiscalização. Eu também nunca trabalhei diretamente com a CA, eu sempre trabalhei direto com o Ministério das Cidades, então quem fiscaliza é a Caixa Econômica, sempre fiscalizou meus projetos, mas eu acredito que a CA entre nesse processo também, fazendo essa fiscalização, porque há acho que uma contrapartida, algo assim, mas a fiscalização e a prestação de contas é a casa pronta, né? É o que você contratou, é o que está lá. E o que a gente vai fazer é relatório fotográfico, medição que a própria Caixa já faz, tudo isso é prestação de contas para o programa. Então, assim, eu vejo, e vejo também, Gislânia, que sempre foi uma preocupação nossa, como é que a gente, como associação, eu faço parte de uma associação, mas aqui pela CA eu estou indo como uma arquiteta responsável por 2 quilombos aqui na nossa região. Então, assim, a prestação de contas sempre foi algo que a gente ficava sempre sem saber como é que fazia, como é que isso acontecia, né? Porque o programa, ele é um repasse público, né? Ele tem um repasse com um destino e uma finalidade, ele já é bem fechadinho, não é um valor que vai para a conta da associação e que ela possa gastar com outras coisas. É diferente quando ela recebe uma doação ou quando ela recebe algo assim. Esse é um repasse público que vai com uma finalidade específica. E aí existe uma conta específica para ele, não tem cartão, não tem cheque, a gente não tem controle de nada, além da documentação que a CRE assina, né, porque é uma conta que é aberta na entidade para pagamento do social e com a CRE, com a comissão para pagamento da parte da engenharia e da compra do material, pagamento tanto da mão de obra como da compra do material. Então, assim, pelos estudos que eu venho fazendo nesse longo tempo meu de como prestar conta disso, e fui muito assessorada por vários contadores, é que, como é um repasse público e ele já tem uma destinação, a prestação de conta é feita com a casa pronta e com aquela finalidade do que você contratou, né, do que foi contratado para fazer. E aí também, a gente tem aqui uma proposta também da autogestão, né, que é a autogestão assistida, né, que é a autoconstrução, que a gente mobiliza a comunidade para que ela se envolva, seja na mão de obra, seja não chega a ser um mutirão, não é um mutirão, porque a gente tem profissionais em cada obra dessa, e esses profissionais a gente faz um contrato simples, mas é um contrato de prestação de serviço para aquele momento. Então, assim, não sei se já foi discutido aqui, mas eu queria sinalizar pelo que eu estou vendo aqui no chat, questão do MEI, a preocupação de algumas coisas assim, que eu acho que a gente, como profissional liberal, a gente não tem, né? A gente não pode ser contratado pelo MEI, assim, para essa finalidade, porque não tem, como ela já até explicou aqui. A gente pode contratar como consultoria em algo, né? Daiane, interessante a tua colocação, só te cortando aqui, tipo assim, ó, o que eu quero te dizer, né? A partir do momento que a instituição ela faz a compra do material, ela já tem que prestar conta pela questão da compra do material. Eu entendo sim que vocês têm uma longa carreira, né? Vocês têm uma longa caminhada e eu respeito essa caminhada de vocês, né? E é bem interessante esse debate, que eu acho que é algo que deveria ter sido colocado nas outras reuniões para que a gente pudesse estabelecer. Como você falou ali a respeito do edital, eu acredito que não só você, como eu e várias pessoas também que estão aqui na live, elas notaram que teve várias notificações, mudou muitas coisas referente ao edital. Quando eu falo, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo em tributação, eu estou falando com plena e total certeza, porque isso faz parte do meu dia a dia. Eu não estou dizendo, tem que ser dessa forma e daquela. Não, cada um trabalha do seu jeito. Mas a forma que eu entendo é prestar conta perante a Receita. Prestar conta não quando você se refere ali a uma doação, né? Para mim é uma doação. Quando a instituição ela recebe uma demanda e quando a maioria das instituições, que eu acredito que esteja aqui na live, vai prestar serviço, né? Vamos supor, as pessoas que estão participando da casa vai fazer a mão de obra,
É algo que tem que se cuidar e é algo que ter mais cautela. Eu respeito meus colegas de profissão que teve com você na sua longa caminhada. Só que a gente tem que entender que a gente está em ano de reforma tributária. As coisas funcionavam de uma forma, agora as coisas hoje funcionam de outra forma. Quando a associação ela compra um material, ela não é um consumidor final, eu entendo. É aí que entra, exatamente. A gente tem que entender o que é consumidor final. Sim. A gente tem que entender o que é consumidor final. Pessoal, peraí, deixa eu colocar um ponto aqui que eu acho importante, só para a gente evoluir nesse processo, que eu acho que essa é uma discussão aqui que a gente não vai conseguir ganhar a razão de um ou de outro, ou estabelecer uma compreensão nesse momento. A gente vai precisar de um outro momento para chegar nesse ponto. Mas uma coisa que é muito importante que eu queria dizer é o seguinte para vocês. Aqui a prestação de contas, na verdade, de quem trabalha com projetos habitacionais, ela é pré, ou seja, ela antecede o provisionamento financeiro. Ela não precede, ela antecede. Ou seja, se você não comprovar como é que você vai gastar aquele dinheiro, ele não sai. Então você precisa provar com A mais B, aprovado inclusive pela CRE, pelo presidente da entidade, pelos beneficiários, pela Caixa e pelo responsável técnico, como é que aquele dinheiro vai ser gasto. Por exemplo, eu tenho a planilha orçamentária ainda, na próxima reunião eu posso mostrar aqui para vocês, que eu ainda preciso cobrir alguns números e tal, né, para não deixar exposto o material sigiloso. Eu vou mostrar a planilha orçamentária para vocês aqui, da fase pré-obras, como é que a gente fez o planejamento para conseguir os primeiros 15% do último projeto habitacional que já está construindo lá no Maranhão, para mostrar para vocês como é que foi. Então eu precisei comprovar. Ficou faltando 1 centavo, não aprova. Se passar 1 centavo, não aprova. Então é o valor exato, preciso encontrar lá o pacotinho de biscoito, para alimentação dos beneficiários, o biscoito, a salsicha, que a gente fez cachorro-quente, o refrigerante, centavo a centavo. Quando bateu o valor, a tabela já era programada, ela nem fechava, nem salvava, tinha um botãozinho que ficava em vermelho no final, porque a gente nem tinha gastado esse dinheiro ainda, nem tinha feito esse trabalho ainda. A gente fez o planejamento, apresentou para a entidade, a CREA aprovou, a entidade aprovou, mandou para a Caixa aprovou. Depois que a Caixa aprovou, a gente executou as atividades, e aí veio o dinheiro para a gente executar as atividades. Ou seja, a gente normalmente, em projetos habitacionais do governo federal, e acredito que do estadual não vai ser diferente, você precisa comprovar como é que você vai gastar o dinheiro antes dele ser liberado. Se você não conseguir ser convincente e comprovar esse gasto antes da liberação, seja ele qual for, por exemplo, eu posso simplesmente dizer que X valor vai ser utilizado para pagar o trabalho social e apresentar lá. Eu fiz a oficina, apresentei os eixos da portaria 75, falei sobre meio ambiente, sobre civilidade, sobre mediação de conflito entre vizinhos, sobre destinação do lixo, sobre preservação material da moradia, enfim, uma série de elementos que estão lá na portaria que o trabalho social tem que desenvolver. Eu desenvolvi o PTS, apresentei, junto foi a planilha orçamentária de gastos do PTS, junto foi a planilha orçamentária da PLS, que é totalmente diferente, né, que é feita pelo engenheiro, junto foi a planilha orçamentária do administrativo, que soma os dois, né, mistura os dois, um pouco de engenharia e um pouco de trabalho social, coloca numa só e apresenta no geral. Então, elas caminham as 3 prestações de contas paralelamente. São 3 prestações de contas. Uma da engenharia, uma do administrativo e uma do trabalho social. E todas as 3 só vão conseguir fazer com que o dinheiro seja transferido para a conta da CRE, para ser liberado, para ser dissolvido no processo de trabalho, quando comprovado por meio desse planejamento, e os 3 precisam ser concordes, ou seja, estarem de acordo entre si, né? A questão... Davi? Oi, quem está falando? Só uma perguntinha, Daiane, só uma pergunta, não é permitido comprar materiais fixos, né, Davi? Equipamentos, a planilha não permite? Não, material para a entidade não, que aí chama-se investimento em capital. Tem um valor que é repassado para a entidade faz o que quiser com esse valor, que é a parte da entidade, né? Que é do apoio técnico. É porque quando eu peguei o PNHE pela primeira vez, ele permitia, depois houve mudanças, aí eu queria, aqui na cá também continua a mesma, não é permitido, né? Não, porque... Data show, impressora, nada, nenhum equipamento assim pode, né? Salvo situações muito específicas que sejam justificadas por um relatório de atividade de trabalho e que seja aprovado pela Caixa. Não é que não é proibido sem essa mediação, entendeu? Eu não posso fazer por conta própria, eu preciso planejar e enviar. Se eu conseguir justificar a necessidade,
e a necessidade de ser preemente, aí aprova. Mas não é uma coisa permitida ao léu, assim, não. Precisa de um planejamento e de uma justificativa muito clara da necessidade daquilo. E tem um limite também, né? Não pode ser, você não pode comprar 10 computadores. Existe uma possibilidade, se eu não tenho nenhum, vou precisar. Então, eu preciso que todas as partes concordem que é necessário um computador, precisa ser comprado um computador. Em última circunstância, a entidade não tem condições de comprar, existe uma possibilidade de fazer, de utilizar, e não é a Caixa que vai dar o dinheiro, ela vai dizer, utilize o dinheiro da assistência técnica aí, pega um montante da assistência, ou mas é da assistência técnica mesmo, justifique aí e faça aquisição. Mas não é uma coisa simples e nem é liberado. Que antigamente era bem mais fácil. Bom, eu queria mostrar um outro detalhe aqui para vocês, né? Essa planilha não tem como a gente esgotar ela hoje, né? Eu vou mandar as dúvidas que a gente levantou aqui, vou perguntar para o pessoal da CRE, ou desculpe, da CAR, e depois nas próximas reuniões a gente traz alguma informação a mais aqui. Eu quero ver aqui, deixa eu ver se é esse daqui. Acho que é. O modelo, o plano de trabalho, né? Como um todo, que também não é muito complicado, mas é importante a gente dar uma olhadinha nele, né? Cadê você? Aí, deixa eu ampliar ele um pouquinho aqui. Esse é o plano de trabalho, viu, gente? Olha só. Então, ele é o anexo, né, do edital 06 de 2025, e aqui já tem alguns elementos, né, que você vai colocar. Aqui não muda nada, começa a mudar por aqui, que são os dados da entidade organizadora ou executora, as informações no geral. Do objeto da parceria, já tem um texto lá no edital que dá para você utilizar, mas algumas informações são essa mesmo aqui, então não pode, né, aqui tem que fazer eu fiz uma tabelinha no meu, né, e coloquei isso aqui dentro da tabela, porque dentro do plano plurianual tem os códigos que vão estabelecer os tipos de serviços e parcerias que vão sendo elaborados. E é exatamente por aí que a gente trabalha, né? Aí nós temos aqui o PPA, né? Temos o programa, temos o compromisso. Ana Angélica, daqui um pouquinho eu ligo para você, viu, querida? Tá bom, nesse instante. Aí, então repete as informações, que é o objeto da parceria, e aí que o objetivo, né? E aí o objetivo já tem também algumas informações aqui, tem também lá no edital. E esses objetivos aqui seria importante que eles caminhassem paralelamente com o PTS, que é o Projeto de Trabalho Social do Social, né? Então, o administrativo não precisa ter a mesma linguagem, mas pelo menos andar na mesma linha. Eu não posso, por exemplo, aqui falar de um elemento que não vai estar, de alguma forma, contemplado lá no PTS, porque senão eu vou criar 2 trabalhos e nenhum dos 2, no fim, acaba sendo executado ou gera algum problema em algum momento. Mas o objetivo da parceria é a transformação da realidade, a produção, né, de produtos, resultados, impactos sociais, transformação social como um todo, a mudança na vida dos beneficiários no território. Quando o trabalho social faz horta comunitária ou faz curso de geração de renda, seja ele qual for, viveiro, enfim, eu não sei como é que vocês vão trabalhar. Aqui a gente está pensando em trabalhar com horta comunitária, viveiro, trabalhar também com TBC, né, que é o turismo de base comunitária, a gente que já tem lá, na verdade, no território da gente, então a gente está trabalhando isso, e foi isso que foi trazido para cá como objetivo da parceria. Não é só habitação, é um processo de trabalho interdisciplinar que abrange o fortalecimento da autonomia, das potencialidades do sujeito, a formação da identidade, da liberdade, no sentido de assumir a autodeterminação da vida, né, os rumos da autodeterminação da própria vida, através desses processos de trabalho, discussão, enfrentamento ao preconceito, ao racismo, à misoginia, à homofobia, todas essas questões que perpassam e atravessam diretamente o cotidiano da vida das pessoas que vivem no quilombo, que já é de um processo histórico que a gente vem há muito tempo, ou assentamento, ou povos originários, indígenas, né? Depende aí do grupo que você vai atender. Então, o objetivo da parceria perpassa por isso e tem que estar em consonância com o PTS. Da descrição da realidade do objeto da parceria, também é importante trazer uma justificativa que mostra o contexto e a relação que tem esse projeto com a política pública, e nesse caso, da habitação. Então, se está falando sobre esse contexto de política pública, o que me remete, a que me leva,
a falar, por exemplo, se aquele município está enquadrado como um município que tem a maioria de pessoa negra, se no IBGE, qual é o IDH daquele município, daquela região, quantas famílias tem naquele quilombo, quantas delas estão sendo alcançadas por esse projeto habitacional, né? Estão sendo incluídas como beneficiário, e alguns elementos também do quilombo, tal qual lá no PTS. Né? Então, qual é a conexão, o nexo, a conexão entre o projeto que está sendo proposto, as metas que se objetiva atingir? O que são metas? Né? Metas são variáveis e indicadores que pressupõem a entrega de um produto que gera, e a partir desse produto cria um impacto e também um resultado, porque produto é diferente de impacto, que é diferente também de resultado. Um produto é uma casa própria, a melhora na qualidade de vida de uma pessoa é um impacto, e o resultado é que a pessoa agora, tendo uma moradia própria, não vai gastar, por exemplo, com aluguel. Então, esses elementos eles são transliterados, né? Eles são, ao mesmo tempo, paralelos, e estão, eu diria, numa linguagem mais do interior, assim, estão trançados, né, entre um e outro. Um depende do outro e um complementa o outro. E aqui a descrição das ações e das metas. Então, qual ação que eu vou desenvolver ali? Né? E essa ação não é o administrativo que vai fazer. Então, por isso que o administrativo ele precisa estar de olho na engenharia e no PTS, porque o administrativo ele não vai fazer a ação. Quem vai fazer a ação, ele pode participar da ação, né, de forma indireta, e às vezes até direta, mas não é ele que elabora a ação. A ação é do trabalho social. Então, qual é a ação que o trabalho social vai desenvolver junto com a instituição? As reuniões, as oficinas, o coffee break, a alimentação, a avaliação. Que tipo de avaliação será feita? É mais abaixo, mas já começa por aqui, que a avaliação é uma meta. Né? Às vezes a pessoa confunde. Então, se eu não coloco a avaliação como meta, lá embaixo não tem como justificar a existência dela. E qual vai ser, como é que será feita essa avaliação? Será feito por meio de um formulário que vai ficar disponível lá na entidade para o beneficiário que se sentir, ou que sentir vontade de avaliar o processo, todos vão avaliar, vai ser um link num Google Forms, num formulário online, em que os beneficiários entrarão de forma declarada ou anônima para preencher as informações dizendo o que acharam, avaliando o processo como um todo. A avaliação se dará antes, durante e depois, pós-acto ou pré-acto, ou ela será só depois? Né? O recomendável é que ela seja durante todo o processo, inclusive isso que a gente está fazendo aqui já pode ser considerado. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, estou aqui porque, enquanto eu estou falando com vocês, também a minha mente também está aprendendo, né? Eu já ouvi o que Gislaine falou, me botou para pensar, a Daiane também fez o posicionamento dela, o Tiago fez o dele. Tudo isso vai somando, que a gente não pode ficar isolado nas ilhas da vida, achando que isso vai fazer a gente crescer, porque não vai. Bom, então essa é a meta da avaliação. Como é que será feita a avaliação? A avaliação é feita pelas três frentes, em engenharia, administrativo e trabalho social. Cada um a seu modo, e soma tudo aqui no administrativo. As ações necessárias, aqui tem algumas, né, ações: estruturação da equipe de campo, articulação com lideranças municipais, elaboração de plano de trabalho social PTS consolidado. Eu faço, nas regiões que eu trabalho, o seminário temático de habitação de interesse social, entra aqui. A população no geral é convidada, as outras associações. O meu objetivo principal é criar uma espécie de convênio entre as entidades e também abrir portas para eu trabalhar no futuro por lá, porque aí eu mostro meu serviço, as outras associações participam. Então, um seminário temático, habitação de interesse social, com os beneficiários, e os beneficiários convidam, eu mesmo, uma entidade convida as outras associações para participar, elas se interessam, gera uma ata para elas também, que no futuro vale pontos para participar de edital, como a gente sabe que é por pontuação, e aí forma uma espécie de plano de mobilização nesse sentido. A própria mobilização comunitária, a eleição do mobilizador social, a eleição e empossamento, né, da Comissão de Representante de Empreendimento. Não é obrigatório aqui na cara, a CAL, mas eu criei, né, a Comissão de Acompanhamento de Obras, estamos criando, não foi criado ainda, mas vai ter uma reunião para criar a comissão de mulheres, né, porque a maioria realmente é mulher. Estou pensando em criar uma comissão de jovens, porque lá tem muitos jovens que trabalham com TBC, né, e eles estão totalmente desassistidos, eles têm os barcos deles, fazem o trabalho deles lá no Rio, levando os turistas para visitar um Pantanal que tem lá, um mini Pantanal que tem lá,
e eles estão desassistidos por qualquer problema, por qualquer programa. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você registra em ata uma atividade com a juventude, quando sai um edital para a juventude, a entidade já tem uma ata que mostra que ela se importa e executa algum serviço pela juventude. Estou pensando também de, pelo menos com 10 famílias, trabalhar o quintal produtivo, com criação de frango de postura, galinha de postura, né? Ou aqueles outros que tiverem interesse de trabalhar com o cheiro verde, o chamado tempero rápido, que é o cheiro verde. E aí isso vai gerando ata. No futuro sai um edital para aquela entidade, para quintal produtivo. Exige experiência. Todo edital exige experiência, quase todo, né? Se ela não tiver experiência com quintal produtivo, ela não pode participar. Mas se eu estou fazendo um projeto habitacional e com isso eu já consegui gerar mais um acervo técnico para a entidade, que é um quintal produtivo, eu não só estou fortalecendo, como também estou facilitando o meu trabalho, porque estou levando para aquele território uma perspectiva política, que é o que está aqui. Está lá no PTS, o administrativo puxa para cá, né? Porque sugeriu. E o administrativo pode sugerir? Claro, se o administrativo pensar, conhece uma pessoa que é boa, por exemplo, para trabalhar com crochê ou trabalhar com algum tipo de artesanato que realmente seja lucrativo, né? E tem muita coisa que não é lucrativo, então tem que fazer um estudo da situação para ver se realmente vale a pena. O administrativo pode sugerir e trazer. O PTS abraça também o trabalho social, a engenharia, que é um trabalho conjunto interdisciplinar. Bom, e aqui inicia então a descrição das ações. Quais são as ações, né? Realizar a feira socioprodutiva, uma feira, né? Como já aconteceu lá. Nós já tivemos a feira no ano passado. Esse ano já teve, deixa eu me ver. Teve também esse ano já. Então, já são... aí tudo isso é informação para alimentar tanto o PTS quanto o plano de trabalho, né? Algumas já aconteceram e outras, a maioria, na verdade, vai acontecer. Então, você pode colocar aqui as que já aconteceram, que já vai te dando um norte, né? Eu vou sugerindo aqui, né, as que eu já fiz, como se ainda fossem acontecer, mas já aconteceu. Eu não estou colocando data aqui. Eu já tenho as fotos, já tenho a ata, então já está meio caminho andado. E aí, aqui o critério de aceitação, descrever as características ou padrões de qualidade para aceitação da ação que decorram de exigências técnicas ou legais, se for o caso, né? Nem toda ação tem essas exigências, mas se houver, né? Aqui eles estão usando como exemplo a feira socioprodutiva, né? E qual é o critério de aceitação? Deve ter duração de 2 dias. Então, por aqui, você vai entendendo mais ou menos o que é que eles querem dizer como critério de aceitação. Como é que aceitou? Teve 10 expositores, né? Quem aceitou? Quantas pessoas participaram? O critério de aceitação é isso. Quantas pessoas participaram? Quanto vendeu? Quanto rendeu? Quanto tempo durou? Se veio gente de outras comunidades para ver, houve venda, as pessoas ficaram satisfeitas ou insatisfeitas ao final? Qual é a porcentagem? Que indicadores produziu? Né? Então, essas informações elas são extremamente importantes e elas vão acontecendo durante o desenvolver da coisa. É mais difícil, eu concordo, não ter feito ainda e a partir daí você pensar, imaginar como é que você vai fazer. Aí é um pouquinho mais complicado. Por isso que é importante, né, quem trabalha com habitação, se puder e se possível for, visitar o local e já pensar alguma coisa e colocar em prática. Desenvolver. Mas eu não planejei nada. Não escreve nada, faz um planejamento rápido, conversa com as pessoas, desenvolve alguma coisa para você sentir o clima. E aí, pequeno, né? Mire pequeno, erre pequeno. Começa algo aí com 10 pessoas, 20 pessoas, né? Existem tantas coisas para a gente falar. Hoje a gente podia, por exemplo, convidar uma mulher, uma advogada, para falar sobre feminicídio, sobre violência doméstica contra a mulher, sobre autocuidado, uma enfermeira, uma médica, um médico, tanto faz, para falar sobre autocuidado na higiene feminina, autocuidado na higiene masculina. Então, tudo isso vai gerando um processo de trabalho, cidadania, empoderamento, emancipação e desenvolvendo material para você alimentar o PTS e o plano de trabalho e desenvolver a cidadania dos beneficiários daquele projeto habitacional. Veja que são caminhos, né? Eu estou falando assim na linguagem bem simples, de forma muito simplória, não estou gastando todo o verbo, porque é importante a gente entender que a gente trabalha com pessoas, a maioria delas tiveram muitas dificuldades na vida pela estrutura como o Brasil foi construído. O Brasil não foi construído para as pessoas mudar de vida. A estrutura da sociedade brasileira é essa que vocês estão vendo aí. Quem nasceu pobre
tem que manter-se pobre e continuar assim para sempre. Essa é a estrutura que está na mente de 90% das pessoas. Não é mudar de vida. Então, quando a gente entra dentro desse território para mudar a vida das pessoas, a gente vai encontrar muita dificuldade, porque as próprias pessoas já normalizaram nas suas vivências, já legitimaram no cotidiano das suas vivências, que é assim mesmo e que vai continuar sendo assim mesmo. Eu vou receber uma casa, mas não vai mudar muita coisa na minha vida, não. E é exatamente aí que a gente tem que produzir um impacto para a pessoa se descobrir. E eu vou tomar muito cuidado com essas palavras aqui, parafraseando Paulo Freire aqui, ser sujeito da descoberta da própria essência, da autodeterminação, da própria autodeterminação. Eu não posso obrigar a pessoa a se descobrir, mas eu posso provocar debates, reflexões, palestras, eventos, para a pessoa ir assistindo e, num determinado momento, ela dizer assim, opa, eu me encaixo nessa fala aí, sou eu aí. E aí ela despertar-se, né? É difícil de falar disso, porque qualquer coisa que você disser pode soar como um preconceito, como uma discriminação dos povos e comunidades. Então, eu vou com muito cuidado nessa perspectiva. Então, vamos lá. Para não virar uma palestra, né? Então, indicadores e metas, parâmetros para avaliação, né? Como eu já falei lá em cima, né? São elementos qualitativos e quantitativos e que estão associados àquilo que pode ser mensurável, que pode ser medido, evidenciável. E aí eu lembro para vocês, reuniu foto, reuniu lista de presença, reuniu ata, vídeo e outros documentos que tiver. Vai fazer uma reunião, vai fazer uma palestra, faz o card bem bonito, coloca o nome da entidade, o CNPJ da entidade, o endereço da entidade, a data de fundação, o conteúdo programático da atividade, a carga horária que aquela atividade vai ter, como é que ela vai ser, tudo certinho, porque isso já forma também um documento para o acervo técnico da entidade e é uma forma de você comprovar que foi um trabalho profissional que foi feito. Não é a gente não vai entrar lá no Paint, né? Enfim, fazer uma imagem borrada para um evento, faz uma coisa mais caprichada, que isso já vai também sendo instrumento de avaliação, de medição, de resultado, de meta. E aí distribuídas dentro dos prazos de validade do instrumento da parceria. E aí tem muita informação importante lá no edital também para a gente trazer para cá. E aqui dos quadros, indicadores e metas e parâmetros, né? Então nós temos aqui o planejamento do projeto, atividade, nós temos os indicadores, unidade, meio de verificação, mês e tal, parâmetro de avaliação. Unidade, a quantidade, 15 pessoas, meio de verificação, presença, lista de presença, meio de verificação, fotografia, meio de verificação, relato, formulário, que foi distribuído entre os beneficiários e eles preencheram um formulário dizendo se o que gostaram, o que não gostaram, o que podia ser melhorado, o que não podia ser melhorado. Foi feito em que mês? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mês? Porque presume-se que o plano de trabalho será executado dentro de 5 meses, que é o processo durante obras, né? Então, o plano de trabalho ele é durante as obras, que são esses 5 meses. É 5 meses corrido? Não. São 5 meses da realização dele, que pode ser, que como é 12 meses, né? Pode ser no mês 1, no mês 8, no mês 6 e tal. E aí outros indicadores que vocês considerarem importantes, né? Como eu falei de fotografia aqui pode ser a lista de frequência, aqui o formulário, aqui o mapeamento do diagnóstico, enfim. Aí vocês é que vão definindo como é que foi feito o processo. Gente, alguma dúvida até aqui? Cadê? Perdi a tela. Pessoal, tá todo mundo aí? Tá todo mundo quietinho? Acho que eu fiquei falando sozinho. Alguma dúvida até aqui, pessoal? O professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Ali ainda referente à segunda tabela. As tabelas ela tem que ser feita baseada em uma única casa, é isso? Não, nesse caso aqui do plano de trabalho, não. Aquela primeira lá é um planejamento para uma unidade. Para você o planejamento de quanto você vai gastar em cada unidade baseado em uma delas. Aqui não. Aqui é para o projeto todo. O plano de trabalho é para o projeto todo. Só aquela planilha que é exclusivamente para demonstrar como é que serão os gastos em relação a uma unidade habitacional como exemplo, como modelo. Eu quero me referir àquela que causou um debate aqui interessante, tá? Eu acho que é Daiane é o nome dela,
Daiane, eu espero que você não tenha me interpretado da forma errada, tá? É porque eu tenho um entendimento de tributação de uma forma e eu entendo a trajetória e a experiência que vocês têm, né? Para mim é uma troca de conhecimento que está sendo muito válida. Como eu coloquei ali no chat, né? Eu estou aprendendo mais aqui do que na live que teve na CAR, porque a gente não teve a abertura para ter esse diálogo sensato, né? Então, eu deixo aqui, tá? A minha retratação, se de alguma forma eu discriminei a forma de vocês trabalhar, tá? Pelo amor de Deus, não façam mal interpretação. Não, de jeito nenhum, Islane. A gente também entende, né? Porque são profissões diferentes. Algumas são de exatas, outras são de humanas, e aí a visão é diferente. Mas é na soma dessas partes que a gente faz o todo. Sem as partes não tem o todo. Bom, deixa eu voltar aqui, porque aqui já tem um pouquinho da tabela, né, que está como exemplo aqui preenchida. Essa tabela de baixo aqui, né, é um exemplo do quadro acima, que eu acabei de mostrar para vocês, a ser preenchido. Né? Então, vocês vão vendo aqui os indicadores, né? Empreendimentos participantes do evento de comercialização, número de visitantes aos eventos de comercialização, percentual de representatividade negra dos empreendedores, número de mulheres, a gente poderia colocar aqui, número de crianças e adolescentes, tudo isso são indicadores, né, que vão medindo o processo. Número de pessoas resultante do número total de beneficiários. No meu caso, lá é 187. Então, 30 famílias têm 187 pessoas. O Quilombo tem 66 famílias, dando um total de 342 pessoas. Tudo isso eu já levantei com os estudos que eu fiz do Quilombo. E tudo isso vocês precisam ter esse conhecimento, né? Por sorte, eu encontrei muitas informações na internet. Quando eu cheguei lá, eu já conhecia o Quilombo, né? Porque eu já conhecia a história do Quilombo, quem tinham sido os fundadores, os mais antigos, né? Pessoas que até já tinham partido para a eternidade, que ainda estavam lá. Desculpe, tinham estado lá antes de eu chegar, mas que eram figuras importantes, né? Então, no momento que houve um conflito, eu citei fulano, na mesma hora todo mundo baixou a cabeça e sentou. Foi uma coisa impressionante, né? Porque essas coisas é que fazem toda a diferença de você ter o conhecimento da realidade que você toca. Porque quando você tem esse conhecimento, você sabe como trabalhar essas informações para resolver conflitos, para ponderar determinadas questões. Por exemplo, se hoje fulana, né, que é uma senhora, que foi a pessoa, assim, a matriarca daquela região para a fundação daquele quilombo, tivesse aqui hoje, ela concordaria com isso? O que é que vocês acham? Aí já se provocou uma reflexão. Todo o arrobo, né, toda aquela violência discursiva que estava até aquele momento ali, sedimentou e deu lugar a uma reflexão. Poxa, será que se Maninha, né, que todo mundo chama ela de Maninha, ou Voinha, estivesse aqui, como é que ela ia lidar com isso? Então, são questões assim. Então, é importante que vocês estudem o território, que vocês vão trabalhar a fundo as famílias, descubra, né, o que vocês puderem de informações, porque só isso já vai trazer muitos elementos para vocês trazerem, apresentarem aqui. Né? O mês 25 aqui foi osso, né? Porque se demorar 25 meses para fazer essa construção aí vai ser complicado. Mas, enfim. Então, aí aqui tem uma série de indicadores como exemplo para vocês estudar, né? Percentual de satisfação do visitante da feira. Olha só, esse daqui, ó, não é nem dos beneficiários, foi de quem veio de fora. O que achou da feira, né? Então, para a pessoa saber disso, teve um livro de frequência de visitante lá na feira para as pessoas assinar, ou teve alguém com um livro indo de pessoas. Você pode assinar aqui, por gentileza. Obviamente que ela não pegou todo mundo, né? Porque numa feira fica difícil você conseguir assinatura de todo mundo. Mas conseguiu de um bom número de pessoas, que gerou um indicador para alimentar esse sistema aqui. Vamos lá. Então, forma de execução das ações de cumprimento das metas. Descrever como será executado o projeto ou atividade, informando os procedimentos, processos ou técnicas para a execução das ações e alcance das metas. É o administrativo que vai fazer? Não. São as equipes que vão fazer, né? Qual é o trabalho que você vai fazer? Vai demandar um determinado profissional. Se eu vou falar de horta comunitária, obviamente eu vou precisar, no mínimo, de um técnico agrícola ou de um engenheiro agrônomo, no mínimo. Se eu vou falar de cuidado paliativo ou de autocuidado, eu vou precisar de alguém da saúde, com experiência naquele assunto, para poder, então, é uma equipe técnica que pode ser pontual. Veio num dia para trazer a palestra e receber um determinado valor, ou veio voluntariamente, né? Pode ser voluntariamente ou pode ser ter um pagamento também. Eu gosto de solicitar o pagamento, porque eu acho que o trabalho é uma coisa muito sagrada, né? O trabalho dignifica o homem, não o emprego. O emprego não dignifica ninguém, é um instrumento de exploração, mas o trabalho dignifica.
E nesse caso é trabalho, que a pessoa está vindo prestar um trabalho, então, ela, do meu ponto de vista, eu acho importante remunerar. Defendo isso muito. Então, nós tivemos aqui seleção e cadastramento das famílias, está descrevendo, né? Primeiro, equipe técnica qualificada, explicar a necessidade da equipe técnica, a quantidade de profissionais e atribuições do cargo dentro do projeto. E aqui já inclui assistente social, engenheiro, etc, etc, todo mundo. Esse é um dos exemplos de uma ação. E aí, se você não quiser chamar aqui de qualificação da equipe, ou reunião com a equipe técnica, já entra como uma ação. Reunião com os beneficiários, reunião com a assistência social em relação a problemas com CAD único, que a gente tem tido muito em muitos lugares, não em todos, mas em muitos lugares as pessoas, parece que o CRAS tem um certo ciúme de liberar o CAD único para as famílias que vão participar de projetos habitacionais. Eu enfrentei isso uma dezena de vezes, na verdade. Seleção e cadastramento das famílias, né? Pode-se pensar em um outro elemento para se adequar junto com a seleção das famílias. A capacitação das famílias, né? Como se dará a formação dos beneficiários? Esse aqui é o núcleo central do trabalho social. Então, o trabalho social ele não é só sobre habitação, embora a base fundante do trabalho social seja a habitação, neste caso, mas ela precisa entregar um produto para além da habitação, e que seja um produto que dê para mensurar, que dê para sentir dele algum resultado, algum impacto, alguma transformação. No meu caso, lá eu já fiz encaminhamento para a saúde, já consegui consulta que estava com um médico especialista que estava há 3 anos tentando, que não conseguia, já arrumei uma briga com o Ministério Público, né? Já fiquei conhecendo o Ministério Público de lá. No início, a prefeita ficou meio assim, agora hoje em dia nós já somos parceiros, né? Ela ficou um pouco desconfiada, porque isso é normal, um sujeito estranho veio de fora, entrou dentro do município, causando, qual é o problema aí, o que é que está acontecendo? Então é normal, eu entendo, é legítimo, está tudo bem. E hoje está desenvolvendo bem. E aqui nós temos um quadro de indicadores e aparece novamente aqui detalhamento da equipe técnica que será contratada, salários, encargo, quantidade de profissionais. E repito, nem todos esses quadrinhos aqui são obrigatórios serem preenchidos. Quando for regime CLT, tem que preencher todos. Quando for regime MEI, aí já vai para um outro caminho. Quando for regime contrato de prestação de serviço, que não é nenhum nem outro, é direto, e o profissional não exigir que seja diferente, como é o meu caso, por exemplo, aí o preenchimento já é diferenciado e eu não tenho essa resposta completa para vocês ainda. Tanto é que eu vou para cá buscar essa informação, porque essa informação que é importante para vocês é importante para mim também, né? Já tem mais 3 comunidade quilombola me procurando para fazer o trabalho deles também, então eu preciso ter certeza dessas informações. Hoje eu não tenho total certeza sobre essa tabela aqui. As outras eu tenho, mas essa daqui me deixa um pouco confuso, e a Gislaine também fez algumas perguntas que me deixou ainda mais com a pulga atrás da orelha, e por aí vai. Eu em breve vou trazer informações para vocês aqui. Aí vem a planilha com informações detalhadas sobre as despesas do projeto, recursos recebidos, remuneração da equipe, encargos sociais, custos diretos, mão de obra, material de construção, custos indiretos, internet, água, luz, telefone, que é essa planilha aqui, que também me parece que não está funcionando os códigos. Se não tiver, vai dar muito trabalho para preencher. Essa uma planilha precisa ser funcional, né? Então, eu preciso ter aqui, eu gastei nesse mês com salário, eu somei tudo, deu 15 mil. Vou colocar 15 mil aqui, e quando eu colocar outra informação aqui no INSS ou aqui embaixo, na internet, ela tem que somar automaticamente aqui em cima, né? Porque é para isso que serve uma planilha, para facilitar o trabalho. Então, conforme eu for acrescentando informações lá para baixo, ela já tem que somar lá em cima, para no final eu saber quanto é que deu e quanto eu tenho de lastro ainda. Lembrando novamente que se você tiver 4 meses pré-obra, você só vai conseguir no limite de 15% nessas 4 primeiras colunas aqui, 1, 2, 3, um mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4, se for 4 meses de pré-obra. Se for 3, é só 3, e o limite máximo de gastos aqui é 15%, sobrando 75% para a obra e 10% pós-obra, que seria o mês 12, ou o mês 11 e o mês 12, né? Enfim. E aí, novamente lembrando, isso aqui é uma previsão de gasto. Contudo, mesmo assim, para poder você conseguir a liberação do montante que você pretende usufruir no futuro, ele precisa estar aqui seguindo esse parâmetro, 15% pré-obras, 75% durante as obras e 10% pós-obras.
Isso, Davi? 1580 não, exatamente. A menos que a CA, isso é do edital, não está explícito isso no edital, estou trazendo essa informação do federal. Se a CA mudar esse parâmetro de alguma forma, ela tem o direito de fazer isso, né, porque ela tem essa autonomia, elas vão nos informar, a gente vai dizer aqui. Mas, pelo que eu observei nos documentos, principalmente no PTS e outras planilhas que eu observei, parece que eles vão seguir esse parâmetro também. Então, tudo que você vai preenchendo aqui vai aparecer lá em cima, né? E já preenche lá. E aqui tem outras informações, né, de custos e serviços contábeis, luz, água, telefone, transporte, internet, etc. São os custos indiretos, que é aquela planilha que a gente viu mais cedo. Olha só aqui ele já traz uma informação. A primeira parcela fica definida em 15% do valor total do projeto. Então, ó, já está definido aqui que aqui na primeira parcela tem que entrar 15%. A soma de todos os gastos aqui, e não é que você vai lá em cima colocar o valor aqui, ó, nesse quadradinho. Não é isso. Você vai distribuir os valores aqui. Quando chegar lá em cima, ele tem que bater. E aí, se ele não bater os 15% exatamente, a planilha não aprova. Tem que ser assim. Então, é por isso que eu disse para vocês antes. Primeiro, você precisa mostrar onde é que você vai gastar de forma justificada para depois o valor ser liberado, senão não libera. E aí, então, primeira parcela, né, o valor da primeira parcela, segunda parcela, então eles estão dizendo aqui para dividir em 4 parcelas, né? Só que aqui em cima, se vocês observarem, nós temos 12 meses, né? Então, se a primeira parcela vai ficar no primeiro mês, aí a segunda parcela pode dividir a quantidade de meses aqui. Eu sei que tem que ter a última parcela de 10%, que é no mês 12. Disso eu tenho certeza. Que é pós-obra. E é isso. E aí agora eu abro, para quem tiver algo para comentar aí, pode ficar à vontade. Help. Help aqui, calma, vamos ter calma nessa hora. Professor, lá nessa planilha última que o senhor mostrou agora, eles querem que a gente se baseie em uma única casa ou o valor total? Total. Todas as casas, é isso? O único local que é de uma casa só é naquela planilha para demonstrar quanto que você vai gastar para construir uma unidade, que ali é um caso isolado. No restante é tudo global, montante global. Entendi. Então, todas as planilhas, os valores têm que coincidirem, tem que ser igual. Não pode ter desavença, né? Pelo que eu entendi ali, é um ninho de gato, né? Tu errou nenhuma, vacilou nas outras. Até que não é muito difícil, é porque realmente é aquela questão, né? Quem anda de bicicleta diz, poxa, andar de bicicleta é fácil. Quem monta a primeira vez já rala logo o joelho ou a cara. Então é aquele negócio. É fácil para mim, que já estou trabalhando. Talvez para quem ainda não tenha, mas eu não vou assustar você dizendo que é muito difícil. É um alinhamento. Então, eu penso o seguinte, administrativo, e a engenharia e o trabalho social precisam se reunir constantemente para conversar e debater, e aí, como é que a gente vai fazer? Se reunir, entrar em acordo, eu estou fazendo isso, já informar o administrativo para ele ir alimentando o plano de trabalho dele, e nesse caso aqui específico, é mais urgente ainda, porque só até o dia 15 de maio. Então, nós temos o quê? Hoje é dia 28, temos 17, 18 dias só para articular isso tudo aí e fazer esse planejamento, pegando o que já foi feito para alimentar o PTS e o plano de trabalho, e o que ainda será feito. Se já tiver alguma coisa feita. No meu caso, tenho bastante coisa, então ficou mais fácil de fazer. Quando não tem, fica um pouquinho mais difícil, porque você vai partindo do zero. Aí, essa interlocução entre o trabalho social, administrativo e a engenharia ainda é mais exigente ainda, para quem não tem nada ainda, para quem está começando do zero, até chegar lá no dia 15 com isso pronto. Mas de modo direto, gente, realmente não é difícil. Mais alguém? Bom, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, então, já que nós não temos mais dúvidas. Eu quero agradecer o carinho e a gentileza de vocês virem aqui. E eu confesso a vocês que me reúno aqui com vocês até para arrefecer o conhecimento na minha mente, sedimentar. Não é só para dizer que eu sei, entendeu? É porque, para mim, eu aprendo também, eu renovo o conhecimento, relembro elementos e acabei descobrindo uma série de coisas aqui que eu não sabia. Por isso é importante, quando puderem, que eu fizer o convite lá, vocês puderem vir, bem-vindas aqui, bem-vindos. Eu vou colocar essa gravação no YouTube também e vou disponibilizar o link no grupo para quem não assistiu
e ver depois. E eu já peço para vocês desculpa se eu me equivoquei em alguma informação, porque isso pode acontecer. E alguma coisa que eu disse hoje, se por acaso não condiz com a realidade sua ainda, né, de repente, função de ser estadual ou alguma coisa que mudou, mas no futuro a gente faz um alinhamento melhor, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos vocês, fiquem bem. Ô, professor. Sim? Não se vá, calma. Só uma dúvida, a parte ali da postagem da documentação, só para eu fixar isso, tá? Ali na DataCar, eu vi que tem uma aba, né, que é visita em campo, que é para ser anexada a documentação dos beneficiários, correto? Correto. E a documentação da parte da engenharia e assistente social é para a gente enviar via e-mail, correto? Essa informação ainda não ficou bem clara para mim, eu não vou mentir para você. Eles me disseram o seguinte, que iam disponibilizar o sistema, e se não disponibilizasse o sistema, ia ficar para envio por e-mail ou no pendrive, né, que é uma das formas também de envio. Mas eu não sei como é que ficou isso, não vou mentir para você, no momento não tem essa resposta também, não. Então, o que eu tenho, estou aqui no sistema, obrigada. a gente está falando, estou olhando aqui no sistema, e lá continua ainda só aquelas informações que tinham mesmo. Então, acredito que será por e-mail ou no pendrive. Mas eu vou buscar certeza dessa informação, e na nossa próxima reunião para a semana, ou até antes, vai depender, né? Talvez até antes, eu passo para vocês aqui. Deixa eu anotar aqui. Porque na reunião se falou tanta coisa, né? E vai, não vai, e no fim não ficou claro isso. E o que eu entendi no final é que era um pendrive. Depois eu entrei no sistema, estava liberado o envio da documentação dos beneficiários e do terreno. Foi só que tem lá no sistema a possibilidade de enviar o documento dos beneficiários, né? Todos, MIS, CAF, RG-CPF, RG-CPF do cônjuge, certidão de nascimento, certidão de casamento, declaração de união estável, tudo lá pelo sistema, mas o restante do plano de trabalho não tem essa opção lá. E aí eles disponibilizaram 2 endereços de e-mail para envio, e depois falou que era para enviar por pendrive. Aí eu fiquei na dúvida, né? Mas acredito que tem essa opção de e-mail, só não tenho certeza. Aí eu vou tirar a certeza para dar a vocês. Ok, então a gente fica no aguardo. Muito obrigada, tá? Agradeço, eu vou publicar lá no grupo. Muito obrigado a todos, a todas, boa noite, até breve.